Boa tarde, gente. Hoje, então, nós vamos adentrar o nosso curso de História da Grécia Antiga. Por que História da Grécia Antiga? Porque a cultura grega é um dos pilares da civilização ocidental. Embora nós vivemos hoje num tempo em que parece haver uma desvalorização, né, do passado da tradição ocidental, é necessário nós resgatarmos essas raízes, pois foram estas raízes que construíram a civilização ocidental. Lembrando que quando a gente fala de civilização ocidental, a gente fala da civilização europeia, cristã, moderna, democrática, liberalismo, livre mercado, liberdade, filosofia, racionalismo, realismo, enfim. Então, a história do Ocidente, ela é marcada, né, por vários fatos históricos. Porém, sabe-se que os pilares da civilização ocidental é Grécia Antiga, Roma e cultura hebraica. A cultura hebraica que se tornou a cultura cristã, né? A espiritualidade e moral cristã, a tradição intelectual grega e a tradição estadista romana, né? Desde do direito, os conhecimentos, as ciências jurídicas, o modo de pensar jurídico, até a administração do Estado, administração pública, certos hábitos e etc, etc. Pois bem, a cultura grega é uma cultura riquíssima que produziu grandes filósofos, produziu os primeiros historiadores da nossa tradição intelectual, os primeiros dramaturgos, né? Para quem não sabe, dramaturgo é quem escreve dramaturgia. Dramaturgia é a arte literária relacionada ao teatro, a tudo aquilo que serve para ser atuado, para ser teatralizado, né? São dramas, né? Para comover a alma humana, seja por meio da comédia, seja por meio da tragédia, etc. Então, além disso, os grandes filósofos, né, que eles geraram, né, não só a história, a filosofia e foram o início da história da filosofia, como também as próprias ciências que têm o pé na filosofia. Pois bem, então, a fundação cultural da Grécia Antiga é a cultura homérica, certo? A cultura homérica que era o resquício da cultura dos aqueus, né? O povo aqueu, também chamado de argivos, né? Aquela cultura que o Homero representa nos livros dele, principalmente na Ilíada, né? E sobre Homero há um debate, né? Se ele foi uma pessoa ou se ele foi um conjunto de aedos, poetas, mas eu não me importo, isso é só uma curiosidade histórica, por mim tanto faz. Eu prefiro pensar que Homero foi uma pessoa, e há alguns intelectuais que defendem essa ideia. Um deles é o Andrew Lang, e os argumentos dele são muito bons. Não vou tratar deles agora, isso talvez é um tema para outro vídeo. Mas, voltando então, aquela cultura que Homero representa, ilustra, expressa no livro dele, na obra dele, é um resquício cultural do tempo dos aqueus, da monarquia aqueia, ou micênica, né? Por que micênica? Aqueus é o nome do povo, que vem desde o mito,
né? Agora, Micênica vem de Micenas, que é uma das maiores cidades, né, sítios arqueológicos, que remonta ao tempo dos aqueus, no período pré-homérico. O período homérico, então, seria um período em que foi escrita a obra homérica, porém, o que é retratado ali na obra homérica remonta ao pré-homérico, né? A cultura formadora do universo mental dos gregos, né? A cultura aqueia, a cultura dos aqueus. Como eu estava dizendo, né? Eu estava falando sobre a cultura grega, a civilização grega, porque quando a gente quer aprender uma civilização, a gente vê a melhor forma de entender uma civilização é pela cosmovisão geral dela, é pelo substrato cultural, né? Aspectos como economia, leis, sistema político, etc. Óbvio que eles são importantes, interessantes, mas o mais importante para entender um povo é entender como esse povo enxergava o mundo, como eles enxergavam a sociedade, etc. Então, existem muitos livros bons, mas, voltando então, a gente precisa basear, né, o entendimento sobre a civilização grega a partir da cultura homérica. É a base. Tanto é que os livros homéricos, né, que eram cantados, os livros homéricos não eram lidos, né, porque são livros grandes. Naquela época não existia o livro na forma que a gente conhece, eram pergaminhos enormes e era muito caro, era muito difícil produzir isso. Então, esses pergaminhos eram lidos em banquetes, né, de membros da nobreza grega, né. Eram lidos ali de forma cantada, de forma rítmica, né, em hexâmetros no caso, ou seja, em seis tons, Eu vou cantar, eu vou ler como era lido o Ilíada. Eu vou pegar uma tradução em português, porém o autor ele traduziu em hexâmetros também, ou seja, ele manteve o verso, ele manteve a forma versificada de 6 tons a cada linha, a cada verso. Por exemplo, que é do... Nossa, eu até esqueci o nome dele. Carlos Alberto, é isso? Faz tanto tempo que eu não vejo isso aqui. Carlos Alberto Nunes. Eu li isso aqui em 2019. Eu li esse livro aqui. E eu li cantando ele. Eu tentei, não inteiro, né? Algumas partes. Então, por exemplo, Canto 1, A Peste e a Ira. Canta-me a cólera, ó deusa funesta de Aquiles Pélida. É isso, vamos ver. Canta-me a cólera, ó deusa funesta de Aquiles Pélida. Viram que deu 6? Causa que foi de os aquivos sofrerem trabalho sem conta e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos, e esclarecidos ficando eles próprios aos cães atirados. E como pasto das aves cumpriu-se de Zeus o desígnio, desde o princípio em que os dois em discórdia ficaram cindidos. O de Atreu filho, senhor de guerreiros, e Aquiles divino. Então, vocês estão percebendo a estrutura de 6 tons, né? São os versos em hexâmetros. Isso era cantado nas cortes dos nobres ali da Grécia. E
nesses rolos, nesses pergaminhos, né, do Homero, estavam a epopeia homérica, que é a base da cultura grega. Na época, para eles, era a Bíblia deles, né? Ou seja, era o texto mais sagrado que existia, embora a religiosidade, a espiritualidade grega é bem diferente da tradição cristã, muito diferente, né? Não havia um sacerdócio formal, eram poetas, né? Poetas teólogos, não havia ordens, né? Praticamente todo mundo, praticamente toda a nobreza, todos os nobres, várias pessoas elas podiam participar dos cargos ministeriais, dos ritos públicos, né? Assim como Roma, dentre outras diferenças, né? Não haviam mandamentos, haviam vários deuses. A religião grega, né? Politeísta, baseado no culto de vários deuses, né? E os livros de Homero apresentam um pouco do panteão ali da civilização grega, embora haviam muito mais deuses, porém os deuses tratados por Homero acabam se tornando o panteão principal de várias regiões da Grécia. A Grécia ela não era um país unificado, né? A Grécia era chamada de Hélade. O termo Grécia vem dos romanos, que chamavam os helenos de gregos. Porém, os gregos se chamavam a si mesmos de helenos, vinham da Hélade. Isso remontava à mitologia. Pois bem, a Grécia não era um país, era uma miríade, era um coletivo, era um agrupamento, era um coletivo de várias cidades, estados, de polis, de tribos, de frátrias, etc. Então, de genos, né? Mas, então, antes, mas isso depois da cultura homérica. Depois. Quando a gente fala de cultura homérica, a gente está falando da cultura das monarquias dos aqueus, da monarquia aqueia. Os aqueus tinham uma grande monarquia que era localizada em Argos, né? E existiam monarquias menores, né? Todos submetidos ao rei de Argos, e o mais famoso deles, que está no livro do Homero e também em peças, em dramaturgias, peças teatrais, em dramas do teatro, da tragédia grega, o Agamenon, né? Foi o rei Agivo. Agivo é um dos nomes para querer dizer que vem de Argos, e que era também o nome geral do povo, que também era chamado de aqueus, que é um nome que vem da mitologia também. Porque existe, né, os mitos da origem dos povos, a origem dos aqueus, dos eólios, dos jônios, etc. Mas voltando, então, é a cultura homérica que forma o imaginário da cultura grega. E é isso que vai ser escrito nos poemas homéricos, né? E esses poemas homéricos, eles vão ser lidos nas cortes da Grécia. Porém, das cortes da Grécia arcaica, do período arcaico e clássico, que já se diferenciou muito do que foi a cultura homérica. Ou seja, quando os poemas homéricos eram lidos, cantados nas cortes ali da Grécia Antiga, já não existia mais do jeito que era a cultura homérica, né? A Grécia ela já era uma outra coisa. A Grécia já não tinha mais monarquias, eram polis, né? Algumas delas foram se tornando democráticas. Antes de se tornar democrática, eram aristocracias, né? Em várias polis, as monarquias caíram nas mãos dos grupos aristocratas, né? Os aristocratas, né, eram os guerreiros, etc. Os chefes das famílias guerreiras, das genos guerreiras. Mas isso é um assunto mais pra frente, ainda eu estou falando da formação do imaginário. Porém, é o imaginário antigo
que inspira a cultura grega. É o imaginário que está escrito, que foi imortalizado nos poemas homéricos. E os poemas homéricos, então, eles vão se tornar a base cultural, imaginativa do povo grego como um todo. Os poemas homéricos, eles vão ser citados por filósofos, eles vão ser usados na arte da retórica, eles foram usados na dramaturgia, né? Eles foram desenvolvidos melhor, vários mitos que apareceram nos poetas homéricos vão ser aprofundados, vão ser trabalhados melhor na dramaturgia grega. Então, os poemas homéricos, então, eles foram escritos ali, eu acho que em torno do século 9 ou 8 antes de Cristo. Mas a cultura que os poemas homéricos estavam remontando era ali do século 12 e 11, certo? Que remonta à época da cultura dos aqueus, que foi o povo formador da arete homérica. A arete, ela é o radical, é a raiz que forma a palavra aristocracia. Arete significa excelência. A excelência do mundo grego, do mundo homérico, era a virtude, só que a virtude era diferente. A virtude era a virtude do guerreiro, do homem de ação, do homem de astúcia, do homem esperto, ativo, proativo. O cara que vencia desafios, que passava por cima de quem precisava passar, era astuto, ele sabia jogar, como o Ulisses no livro Odisseia, né? Era um homem muitas vezes que não se parece com o homem virtuoso nosso, né? Quando a gente fala homem virtuoso nosso, a gente está falando da cultura ocidental, cuja moralidade ela foi construída, edificada sob as bases platônica, cristã, etc. Porém, antes dessas bases, que elas possuem antes dessas bases morais que nós aprendemos, que elas são superiores, porque elas provêm de uma sabedoria superior, a sabedoria da filosofia clássica, platônica, e da moralidade cristã, que é superior à arete homérica, é superior devido a bases metafísicas, que eu poderia trabalhar melhor em outro vídeo, explicando a metafísica da virtude, da ética, já que a ética é uma disciplina filosófica. A ética não é meramente um nome de ser bom, de ser moral. A ética foi uma disciplina filosófica com fundamentos metafísicos sólidos. E o maior tratado de ética, né, inicial que a gente tem dos tempos clássicos, da filosofia clássica, é o Ética Nicômaco do Aristóteles. É um dos maiores livros da filosofia, certo? E é nesse livro Ética Nicômaco que o Aristóteles ele fundamenta, com bases metafísicas, a ciência da ética, certo? A ciência da moralidade, mostrando que a moralidade ela transcende o local, ela transcende o local, ela se torna universal, né? É a ética, embora a gente sabe que antropologicamente, né, historicamente, de cultura para cultura, há diferenças de moralidade, embora hajam muitas semelhanças de valores morais, né? Muitas semelhanças entre várias civilizações entre si. Mas esse é um assunto filosófico profundo que não dá para explanar agora. Em outro vídeo eu acho interessante. Voltando então, vocês entenderam? A base do mundo grego, do imaginário grego, é a cultura homérica. É a arete do homem homérico. Qual que era essa arete? Era um homem esperto, o homem proativo, certo?
era aquele homem guerreiro que vivia em churrascos, em churrascadas. Lembrando que na religiosidade grega antiga, o rito religioso, o rito da religiosidade grega, era os sacrifícios de animais na fogueira. Eles eles faziam churrascadas, destinavam parte da gordura e da carne para os deuses, para ficar queimando e soltando as fumaças, né, e os odores, etc. E parte eles consumiam, né, num banquete, e ao mesmo tempo eles cantavam hinos e faziam oferendas de vinho ao fogo, que era considerado um deus também. O deus na Índia era Agni. Nossa, me deu um branco agora o nome do... Enfim. E aí, esses homens cujas vidas era os Jogos Olímpicos, eram os treinos bélicos, era a caçada, eram os churrascos, era a competitividade, era a astúcia, era o homem homérico, o homem aqueu, né? E aqui eu falo homem porque a cultura grega era uma cultura patriarcal, era patriarcal, assim como a maior parte, né, das culturas do mundo antigo eram culturas patriarcais, baseadas no poder patriarcal. Portanto, a figura central era a figura do homem, do patriarca, certo? Do patriarca, do guerreiro, né? Quando a cultura homérica ela vai se refinando quando a cultura grega ela vai se tornando mais complexa, ela vai se tornando mais filosófica, ela vai tendo as experiências da democracia e outras experiências, o homem grego muda bastante, certo? E ele vai cultuando outros valores, né? Tanto é que, por exemplo, na Atenas democrática, o homem de elite ele passa a ser o retórico, o homem que sabe falar, o homem que sabe pensar, o homem inteligente, o homem que sabe argumentar, que sabe convencer uma plateia, o retórico por excelência. É um novo modelo de homem, tanto é que a advocacia surge nessa época, né? Na Atenas democrática. E a gente vai tratar isso em outra aula, quando a gente falar da Grécia clássica. A Grécia clássica é lá em torno do século V a.C., 4 a.C., por aí. Na época, 3 a.C., a época em que viveu Sócrates, Platão, Aristóteles, né, os grandes filósofos da tradição intelectual ocidental, da civilização ocidental, certo? E dentre outros, mas... Então, a cultura homérica, ela baseia o imaginário do mundo grego, mas o mundo grego vai mudar e vai se transformar. Então, para eu não me alongar mais, eu vou ficar por aqui. E em outras aulas eu continuo o assunto falando da Grécia arcaica, da Grécia clássica. É isso. Tchau, tchau.